pra usar gente. como base de análise mesmo, posteriormente, Pra com gente as mesmo. meninas. Isso. Então, vamos lá, eu quero entender sobre você. A gente vai ter uns 30 minutinhos aí de bate-papo, então eu quero que você me conte tudo que você tiver vontade. Eu trabalho nos bastidores há 4 anos, comecei trabalhando em um aplicativo e eu sou muito técnica dos bastidores, me formei aí em engenharia, trabalhei 10 anos com planejamento, então eu trago toda essa expertise unida à parte técnica do digital. Pouca gente desconhece, mas existe toda uma estratégia por trás de cada post. Então, tira todas as suas dúvidas, me fala onde sua empresa tá, onde você quer chegar. E independente de qualquer coisa, você fechando, não importa. A ideia é que você consiga expandir e se sinta confortável para vir trabalhar com a gente, tá bom? Conta tudo. Legal, vou falar rapidamente. Há 9 anos que eu tenho agência, né? E eu trabalho 100% online. A gente não tem agência física. Eu Legal. já não tinha antes da pandemia e sempre com a ideia, talvez eu abra um escritório no Brasil, mas aí quando veio a pandemia, o meu trabalho otimizou demais, as pessoas passaram a confiar muito mais. Milena, não lembro como é que foi que você conheceu a Mundo For You? Foi através, Pesquisa. foi mídia social, você lembra por onde que você encontrou? Sim, mídias sociais. Na época Facebook? foi pelo Facebook, na época que eu utilizava mais. Eu comecei com uma página no Facebook, depois criei o site, foi indo assim, eu comecei sozinha, abri a empresa em Londres. E eu sempre fui online, né? Aí era difícil conquistar um cliente que não... Cadê sua agência física? Mas Sim. foi tendo muita indicação, e aí eu conheço muita gente também, muitos amigos, e todo mundo vindo estudar. Foi crescendo e tal, e a pandemia, na verdade, apesar do break que teve de viagem, a gente cresceu bastante, né? Em 2021, ainda na pandemia, foi o melhor ano da agência, ainda com restrições de viagem. Então, foi o ano Sim. que a gente mais cresceu. E tudo isso devido ao online, porque o pessoal passou a acreditar no online, né? Sim. E meio que sozinha, sem ter agência, eu postando e impulsionando, pagando post e tal, e fazendo live, foi crescendo bastante. A gente está com 6 mil seguidores, mas, bom, ponto principal para a sua pergunta, né? Onde eu quero chegar, né? É claro que a gente está em crescimento e eu quero crescer mais, e para isso eu precisaria de aparecer mais, porque agora também a concorrência está maior ainda na mídia social. Antes era meio que eu, né? Porque as agências tinham muito ali pessoal passando na frente da loja, e agora está todo mundo na internet, né? Tá mais. Sim. Então, assim, Google Ads eu tenho que fazer, eu acho que eu invisto muito, tem pouco resultado. E o Instagram deu uma mudada, né, no algoritmo e tudo mais, de um ano para cá. Antes, sozinha, eu me virava com meus postzinhos, tinha leads e conseguia ali. Agora, não sei se você chegou a pegar a época que o Instagram, ele te dava o formuláriozinho dele mesmo, sabe? Você criava, você tinha a opção de criar um formulário no Instagram, daí você colocava nome e telefone, ali mesmo, e já chegava esse lead e já era bem... Aí o Instagram cortou Ainda é isso. possível. Então, assim, qual que é a minha intenção? A minha intenção é trazer cliente através de mídia social, seja Google Ads ou seja Instagram. Então, eu estou aí e não está assim dando muito resultado, né? Eu não sei por que também o que tem acontecido. Eu cheguei em 6 mil seguidores, tipo assim, 4 mil foi para 5, 5 mil foi para 6, meio que rapidamente. Chegou nos 6 e estagnou. E eu perco, eu ando perdendo seguidores facilmente agora, sabe? Entra e sai, não sai do lugar. Não Sim. aumenta, entra e sai. Todo dia tem seguidor novo e tem gente saindo, porque os números vai baixando. Sim. Então, Vamos minha lá. prioridade é a captação de leads para poder fazer leads interessados em viajar, fazer intercâmbio, para eu poder trabalhar. Eu tenho uma equipe de consultoras que trabalham no Brasil, Uhum. são bastante assim, eficientes, já tem 10 anos de experiência no mercado, né? Outra coisa que a pandemia me trouxe, me deixou no mercado boas consultoras disponíveis, eu contratei. Em 2020, mesmo sem precisar, eu contratei, né? Então, aí tô com Legal. elas até hoje, com 4 bem fortes. Sim. Muito bom. Muito bom. Tá fácil de te ajudar. Assim,
Mas antes eu preciso te trazer consciência, então vamos lá. Eu comecei a trabalhar na internet em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E lá naquela época a gente tinha uma projeção de crescimento para a internet de 10 anos. Por quê? Realmente, os consumidores eles não tinham ainda muita afinidade com a internet. Só que com a pandemia, esse quadro de 10 anos de crescimento, ele levou 2. Porque as pessoas foram obrigadas a confiar, a testar. Então, nesse momento que o planeta inteiro foi obrigado a confiar esses 2 anos em internet e testar, os usuários, tanto usuários quanto empresas, perceberam o quão era poderoso. Então, aquilo que você tinha, que você falou que você era a única, exclusiva, pioneira, hoje você já não é mais. E essa evolução, ela aconteceu muito rápido. Então, quando você fala de algoritmo, também teve que ter uma preparação das Big Techs, a gente chama de Big Techs. E aí, o que acontece com essa preparação? São várias coisas, mas eu vou te falar assim por cima. Tudo muda muito rápido, muito constantemente. Primeiro, o usuário ele sente essa necessidade, as Big Techs precisam se adaptar, e a gente falando de internet precisa trazer segurança também. Então, uma das formas das Big Techs se segurarem de que elas não serão hackeadas é fazendo mudanças constantes em um sistema de programação. Então, imagina uma página toda codificada por trás. É isso que acontece com as Big Techs. E quando eu falo Big Techs, não é só Google e Instagram. Tô falando de Pinterest, TikTok, Kawaii. Cada aplicativo que nasce é um novo canal de venda. Então, até mesmo o Twitter, o Trends agora que entrou, é mais um canal de venda. O WhatsApp, plataformas de marketplace. O próprio Facebook tem uma plataforma de marketplace também. Enfim, hoje a gente tem diversos, infinitos canais de venda. Logo, o usuário, o lead, a gente chama de lead, né? Ele não é mais tão ingênuo, não é mais uma novidade, como era 2 anos atrás. Ele tá muito mais refinado, ele quer mais experiência. Ele tá comprando menos no físico, tá comprando mais no online, mas só que as empresas também estão se preparando mais. As empresas, elas estão trazendo mais experiência. E aí que entra todo o planejamento, né? Você fazer tráfego é uma coisa. Eu sempre falo pra Milena, apertar botão é a parte mais simples do jogo. É a estratégia que vai definir em qual posicionamento do mercado digital, né? Eu chamo de comércio digital, você vai estar agora. Então, a gente começa entendendo qual é o caminho que a tua persona faz dentro da internet. O que ela busca? Ela vai passar ali pelo Reclame Aqui? De onde vêm essas pessoas? Qual é a idade delas? O que elas consomem? Porque tudo isso a gente vai acabar jogando dentro do gerenciador de anúncios. Seja do Google, seja do Instagram, seja do Facebook, Pinterest, não importa. Qualquer uma delas vai seguir o mesmo padrão. Muda uma coisa ou outra forma de comunicação. Outra coisa, tá todo mundo calejado de ficar recebendo anúncio. Ninguém aguenta mais. Então, a forma de anunciar hoje é diferente. Mudou. Isso. Mudou, mas não mudou. Porque o que a gente tinha antigamente, por exemplo, dentro da televisão, é uma forma de anúncio que tá vindo agora pra internet, que é a forma de anúncio natural. Sabe quando você tá vendo a novela e do nada vem a moça que tá ali indo falando, eu vou ali lavar minha roupa e do nada aparece uma caixa Omo? Que parece que, meu Deus, a mocinha da novela usa Omo. Vou usar Omo também. É uma coisa natural. Então, por exemplo, usando a Rede Globo de novo como parâmetro, porque era um tipo de mídia, ainda é um tipo de mídia de fazer anúncio, né? Então você tinha ali horários definidos durante o dia para atrair públicos determinados. Então você tinha o programa da Ana Maria Braga, logo de manhã cedo na hora do café da manhã, que tava a mãe ali preparando o café da manhã, a mãe, o pai, a família ali se preparando naquele momento, depois tinha o desenho animado, depois tinha o jornal, depois o... Cada fase era da rede da emissora era qualificando um público. Por quê? Aquilo aumentava Ibope e eles podiam vender a publicidade, o canal, né? Vender o Ibope do canal deles para fazer as publicidades determinadas. E onde que isso se encaixa com você hoje? Você tem um canal hoje na sua mão. E quem faz a retenção de público é você. Mas você tá fazendo retenção de público ou você tá só vendendo? Você é uma Polishop? Ou você é um canal onde você consegue reter e ter um Ibope aberto, um Ibope bom? Onde talvez até outras empresas cheguem até você e falem, olha, eu quero anunciar no seu canal. E é aqui que entra a ideia de melhorar, otimizar, né, o que você já vem feito no seu
no seu Instagram. Então, muitas pessoas, principalmente na idade da adolescência ali, e às vezes até nos 30, que a gente está falando de ano sabático, costuma procurar uma agência de intercâmbio para poder viver essa experiência. Então, você vende uma experiência, antes de mais nada, mas você está vendendo essa experiência nos seus canais? Você está falando de experiência ou você está falando só de venda? E isso é muito importante a gente identificar, porque hoje o usuário, eu, a Milena, você, a gente não compra mais um produto. A gente compra uma experiência. E eu tenho observado muito isso nas minhas últimas compras. Tem produto que eu nem entendo muito bem o que eu tô comprando, mas eu tô comprando o que como ele é vendido, como que tá sendo a experiência daquela pessoa, da vida dela, do lifestyle dela. Hoje eu observo que dentro das suas redes você não tem feito isso. E aí eu já imagino qual é a dificuldade que você tem na hora de você fazer anúncio. Porque os anúncios, eles são uma otimização daquilo que o orgânico já tá bom. Então, qual que é a diferença da minha empresa, por exemplo, que eu chamo de boutique, em relação às outras empresas de marketing e tráfego, gestão de tráfego que eu vejo por aí? Eu pego poucas empresas porque eu tenho a noção do quão é importante a gente fazer um planejamento minucioso, um mapa mental, para que a gente consiga entender exatamente como que é esse comportamento do lead, o que ele está buscando. Então, quem vai para Londres fazer um intercâmbio em Londres, o que está buscando? Preço, escola ou está buscando a experiência de viver em Londres? A gente está falando, você está falando sobre essa experiência? Eu não vi isso. Então, as empresas que elas já estão preparadas, trazendo estratégia para o mercado, e visualizando isso, que é o momento, é a fase, e amanhã pode mudar tudo, elas vendem mais. Você entende? E esse jogo é um jogo que está em constante mudança. Por quê? Porque a gente está falando de big techs, que são códigos, que o tempo todo precisam mudar, até mesmo para trazer segurança para o usuário. Então você entende que não é uma coisa que está enrijecida e o Instagram já não é mais de 2010? Nem de 2019, nem de 2020. E já não é mais nem o de 2023. Não é mais, já não é. Já não é mais. Então, hoje em dia, o estrategista, ele está sendo mais solicitado até. Eu já recebo... Fico até contente com isso, porque eu quero trazer isso para a internet já desde 2019. Antes era um pouco mais difícil, porque as pessoas não tinham muita noção da importância. Hoje elas já me buscam querendo isso, estratégia. Maia, qual estratégia? Eu quero um gestor, mas eu quero uma estratégia. E aí que entra a ideia da boutique, né? Porque quando você vai buscar uma roupa para ir numa ocasião especial, você busca algo sob encomenda. Sim. Quando a tua empresa precisa de uma estratégia especial, ela precisa de uma encomenda. Então, aí entra a Ramp Up. Tá fazendo sentido até agora para você? Sim, claro. Depois de ter jogado esse monte de informação em você, você fica com dúvidas? Quer seguir em algum ponto específico para eu conseguir ajudar a sua empresa aí nesses 13 minutos que ainda temos? Você faz tanto o Google Ads quanto o Instagram, é isso? Eu tenho as duas opções, né? Você tem diversas opções. E aí eu vou fazer um mapeamento de onde está seu público. Porque, por exemplo, você fala para mim, Maia, eu tô fazendo Google Ads hoje, eu tô fazendo Instagram. Mas você sabe qual público você vai encontrar em cada um desses aplicativos? Porque antigamente estava todo mundo no Instagram. Hoje a gente tem tanta plataforma que os públicos eles se dividiram. Então, por exemplo, se você quer atingir um público adolescente, não é bem no Instagram que a gente vai. Nem no Google Ads. Então, é óbvio que eu vou seguir a estratégia que você está fazendo para observar, mas eu também vou te trazer novas ideias. Então, mas, na verdade, a faixa etária do meu público não é adolescente. Eu faço poucos adolescentes. Se eu falasse uma média, eu acho que seria 27 anos, assim. 27 anos. Eu tenho muito cliente de 35, de 40, pessoal que viaja para fazer business English, para fazer inglês, né? Tem bastante estudante, bastante acima de 30, sabe? Então você está realmente nas plataformas certas. Agora, vale a pena a gente sempre testar coisas novas. E o mais importante, dentro do Instagram é uma plataforma muito usada para expansão de marca. Então, quando você fala para mim assim, Maia, eu quero trazer novos seguidores, eu quero crescer meu canal. Legal. Isso mostra que você já tem consciência que se você cresce a sua base de leads, você aumenta a sua chance de venda. Entretanto, a gente está falando de um funil, onde as pessoas elas vão querer entender se elas vão comprar com você ou com o seu concorrente. E aí vem
a estratégia de sentar com o dono da empresa, a dona da empresa no caso, e entender quais são as ofertas que nós vamos oferecer, qual é a comunidade que a gente vai construir, como é que a gente vai crescer essa base de leads, e óbvio, quanto que a gente vai investir direto para vendas. E sim, respondendo a sua pergunta, eu faço Google Ads, Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok, LinkedIn, eu vou onde está o que o cliente precisa. Por isso eu pego poucos clientes. Não dá para pegar um monte e querer fazer tudo isso. Então eu trabalho com um time e tudo vai depender do que você quer, do tempo que você tá. A Milena me trouxe a informação que você queria mudar a linguagem e a comunicação visual. O que é legal, você vai trabalhar o seu tráfego orgânico. Então, dentro do tráfego a gente tem tráfego orgânico, tráfego pago e o tráfego de influência. Todos são muito importantes. E quando você conecta... Qual que é a diferença do tráfego de influência? O tráfego de influência é quando você contrata influenciadores com uma estratégia boa para que você consiga fazer exatamente o que você espera. Então não adianta contratar um influenciador, o influenciador te oferecer um post no Stories, um post no feed e acabou. Você não vai ter retorno. Nem de uma coisa, nem de outra. E aí, às vezes, você acaba investindo uma bala e não traz o que você imaginava e você fica chateado. O influenciador, ele precisa de um direcionamento, porque tem muito influencer que tem essa pegada natural de atrair pessoas, mas ele não sabe estrategicamente o que ele está fazendo. Então, é muito importante que por trás tenha uma estratégia para direcionar. E aí, também existe outros fatores, né? A gente costuma trazer mais de um influencer. O influencer também pode servir como criador de conteúdo da sua conta. Às vezes você pode fazer permuta. Eu trabalho com algumas empresas de turismo. E como é algo que os influencers eles querem muito, a gente faz muita permuta. E isso é muito legal pra gente. Porque a gente tem uma criação de conteúdo super qualificada, porque eles são bons nisso, eles são ótimos nisso. E com o direcionamento certo, que a gente escreve um roteiro, não deixa enrijecido para que a criatividade deles flua, mas vai gerando essa conexão com o seu lead. E eles estão fazendo algo que o pessoal está mostrando a experiência, né? Então Exatamente. Esse diferencial. Exatamente. Uma vez só é o suficiente? Não. Tem que ficar fazendo isso com constância, uma frequência. Nem sempre dá certo de cara, mas é isso. É pensar no futuro, esquecer esses milagres que a internet vende. A gente está construindo uma empresa sólida. Vamos lembrar das regras básicas de uma empresa sólida e construir planejamento, entender onde quer chegar, ver as nossas metas, se estamos batendo. Mas é basicamente assim que a gente vai montando uma estratégia. Entendi. Na verdade, eu tô tentando. Eu falei pra Milena, né, que eu já tinha contratado, que eu tô na segunda agência. E que eu ainda estou fazendo, faz 3 meses, mas eu não estou vendo resultado em leads, em resultados em vendas. Continuamos vendendo da maneira que... Então, assim, faz 3 meses que eu estou investindo. E eu sei que pode demorar um pouquinho, ainda mais Google Ads, que demora mais até encontrar ali. Mas todo mundo busca resultado rápido, né? Eu tenho que ter paciência, né? Ainda falei para a Milena, eu ainda preciso dar mais uma chance, né, para ver, porque é ruim isso de ficar mudando, né? Eu quero que dê certo em algum lugar. Né? Sim, mas, claro. Tudo bem, eu falo, ok, tenho que esperar alguns meses, né? Alguma outra intercâmbio, um outro dono de algum me falou, olha, eu demorei para acertar no Google Ads, demorou 6 meses, agora tá vindo leads e tal. Então ele mesmo falou para mim, não desiste da gente, tenta ver se dá certo, porque pode demorar. Mas a gente quer resultado rápido, né? E a gente precisa de leads para trabalhar, precisa de dinheiro para pagar, né? E eu tô assim, a gente tem muita indicação, então a gente tem mais da metade das vendas em indicação. Cliente que vai de novo, cliente que indicou amigo, amigo de amigo, amiga de amiga minha. Então, a gente faz as vendas com isso, mas imagina, a empresa quer crescer, né? Eu vou depender de indicação. Que bom que a gente tem indicação sem oferecer nada. A gente não oferece prêmio para ter indicação nada, né? Simplesmente os estudantes gostam e indicam. Mas a gente quer crescer. Então, eu contratei mais meninas, elas precisam de ter mais leads para trabalhar, porque no online a gente consegue fazer
é muito mais rápido, né, a gente entrar em contato com vários ao mesmo tempo. Você fala com 10 clientes ao mesmo tempo. Mas eu preciso, sim, de resultado de leads, pessoas nos procurando que têm interesse em fazer intercâmbio para a gente poder trabalhar, Sim. né? Então, eu não sei, talvez, eu cheguei até a comentar com a Milena que talvez seja o caso de eu separar, ter uma empresa que só faça Google Ads para focar naquilo, porque de repente eu fico distribuindo, né, a verba em tudo, mas eu acho que o Instagram que eu tô menos contente com o trabalho atual, sabe? Não gostei Sim. muito dos criativos, assim, não achei tão bonito, assim, os criativos. E Achei, não tá assim, conectando, né? não... Aqui na Rampap a gente tem algumas metas já de início, então eu acho estranho, assim, que em 3 meses você não tenha visto nenhum tipo de resultado. Não gosto de falar dos meus colegas de trabalho, Eu não posso sei dizer o que eles nenhuma. estão fazendo, não sei o que eles estão fazendo, mas o Google, ele é uma ferramenta que é muito compatível com o turismo, porque a galera vai Sim. direto no Google para pesquisar. Então, ali, de repente, vale a pena ver o que eles estão usando de palavras positivas, palavras negativas, porque dentro do Google é diferente. Ver As se o seu minhas site não. palavras são muito concorridas também, né? Intercâmbio é caro os meus cliques, né? Porque são palavras muito buscadas, né? Sim, Intercâmbio em Londres é o mais, assim, é muita concorrência em cima, né? Eu é tenho muito, mas aí que entra o muito baixo. diferencial. Tipo, o que você oferece de diferencial além de um intercâmbio? Vocês fizeram esse estudo? Quem é a sua persona? O que ela consome? Porque, sério, dentro do Instagram dá pra você colocar interesses e eu tava até mostrando pra Milena que eu tive uma cliente, eu sou focada em negócio local e e-commerce. Eu gosto de trabalhar com marcas de luxo, de moda e turismo. Porque eu comecei assim, adorei e fiquei. Então, tinha uma cliente minha que a gente vendia bolsas de luxo e a gente identificou ali, montando a persona, que a persona dela consumia, por exemplo, Super Coffee, Anaboritec, era uma mulher que estava constantemente em determinadas praias aqui próximas à região onde ela queria focar. E só de ter essas informações, a gente jogava no público de interesse lá dentro da hora de fazer o ads, e isso já direcionava melhor o público dela. Então, são A gente pequenas faz coisas. esse funil, até eu acompanhei as palavras de interesse, a gente faz aquelas pesquisas, né? Ele tem Uhum. lá das palavras-chave, o que o público mais consome, né? Mas, mesmo assim, eu acho que a quantidade de leads versus qualificados não está sendo ainda, a gente não está ainda acertando. Principalmente pelo Instagram. Eu acho que está mais, que ainda não está legal. E a parte de criativo, né? Porque você quer ali, tá com feed. A gente faz bastante coisa de. Eu visito escolas, eu põe foto de estudante viajando, isso a gente faz, né? Eu Uhum. criei já a página no TikTok também, né? Mas eu não consigo. O TikTok você tem que postar muito, né? Ou fazer anúncio pago, né? Então não dá para ficar postando toda hora, a gente pretende fazer isso. Mas é isso, né? O resultado final, o que eu quero? Eu queria tudo. Eu queria um Instagram bombando, que eu acho que ali é onde mais, Instagram e Facebook ainda, né? Por incrível que pareça, ainda vem gente do Facebook, né? Você faz toda a sua estratégia usando o Meta lá, pelo gerenciador do... Como é que chama? Para fazer O business, gerenciador do business, que agora chama Meta. gerenciador de anúncios. Gerenciador Business de anúncios. Manager. Não, a estratégia ela é feita, o gerenciador de anúncios é uma plataforma de anúncios, né? A estratégia ela é feita usando um mapa mental para que você consiga identificar o que a gente está fazendo e a gente consiga ver quais são as nossas evoluções. A gente vai entender diversos fatores. Agora entrou um cliente novo, por exemplo, e a gente está entendendo que a gente vai construir comunidade, usar e-mail marketing e várias outras coisas. Então, por exemplo, você acabou de me falar que você não tem tempo para divulgar no TikTok. E essa é uma dor de várias empresas. Mas o TikTok, ele tá crescendo organicamente muito mais rápido do que o Instagram. E provavelmente os seus concorrentes não estão no TikTok, porque eles devem ter uma dor parecida. Então lá é um mar de novos clientes. Também Porque a galera não tá lá. A galera tá aqui, intertida com o Instagram.
E óbvio que os empresários vão ter medo. Eu compartilho do que você está vivendo, porque eu também sou empresária, também já tive negócio local. Você tem um fixo ali que você precisa ter todos os meses para você manter sua empresa rodando. Então, sair do conhecido é desconfortável demais, demais. Mas às vezes é onde estão as oportunidades. Muitas das vezes é onde estão as oportunidades. Então, são essas coisas que a gente vai sempre parar e conversar com você. E sobre o seu Instagram... Foi como eu conversei com a Milena quando ela me mandou sua página. Claramente dá pra perceber que você não tá vendendo experiência e isso afeta completamente. Assim, ó, o primeiro passo que eu gostaria de entender é como é que tá teu alcance. Você consegue ver já quando você abre o seu Instagram. Dá uma olhadinha aí. Você tem 6 mil seguidores. Quantas pessoas você tá alcançando organicamente? Por curtidas conta? Não. Não. Aqui nessa página, sabe quando você abre seu Instagram? Pelo celular mesmo, né? A primeira página. No seu celular mesmo, bem ali embaixo do link da bio, você já consegue identificar o painel profissional. E você consegue ver. Aí vai ter aqui, tananã, contas alcançadas nos últimos 30 dias. Quantas pessoas você está alcançando? Só pra gente ter uma ideia. Accounting, ele mostra os follows. Não, é só... Nem precisa entrar em nada. Volta lá pra tua bio. Entra no profissional, né? Tô na página. Não precisa não. Isso. Você tá no profissional. Aí, tá vendo? Tá. Tem um negócio meio cinza escrito, profissional, nananã. O número de contas alcançadas. Isso, vai ali embaixo. Aqui tá escrito aqui, eu nunca reparei. Isso mesmo. 94 mil contas nos últimos 30 dias. Legal, então você tá fazendo anúncio, você tá rodando anúncio para alcançar novas pessoas. Eu fiz um anúncio só esse mês. Você fez um anúncio com qual direcionamento? Eu que fiz aqui dentro, não foi... Porque assim, por isso que eu perguntei pra você, você faz anúncio no Instagram por onde? Você entra no meu Instagram e faz aqui dentro? Eu faço as duas opções, porque cada um tem um segmento específico. Então, eu tenho clientes que chegam a seguidores todos os dias. Aí ele pergunta pra mim, isso dali é porque você tá fazendo post ou porque você tá fazendo investimento? E aí... Falo, vamos parar o investimento e vamos ver aí se você aguenta segurar a bronca só com post. Por mim não tem problema. E aí para de chegar. Então tudo é uma estratégia. Não, eu falo o impulsionamento pago. Eu uso também. Você usa dentro lá do Meta, tem o vídeo também. Isso lá mesmo. Posta. Você impulsiona de lá. Também. Eu uso as duas opções. Você entra no meu Instagram, que eu te passo a senha, e você pega o post aqui e vai aqui, boost, impulsionar. Também. Aí não dá pra ver, né, o que eu tô fazendo. Não, eu entendo o que você tá falando. Esse botão impulsionar, ele também é bom. Mas ele é bom pra uma única estratégia. Única. Que as pessoas erram muito aí. Eu faço pra pegar lead. Eu só... É muito caro. Você tá indo no lugar errado. Sai mais caro. Sai muito mais caro. Esse botão não serve pra mensagem, a não ser que a sua página esteja muito aquecida. O que significa isso? Você já teve o primeiro contato com o seu cliente, você já encontrou o post garanhão. O que é o post garanhão? É o post que organicamente teve muitos compartilhamentos, muitas mensagens, teve muitos salvamentos. É um post que organicamente, já foi no bom. Tráfego orgânico, ele foi bom. Então, quando você tem algo que é muito bom sem investimento, quando você investe, o que vai acontecer? Ele vai ser foda, desculpa a palavra, mas é óbvio. E é isso que a gente faz quando a gente usa o tráfego orgânico. O tráfego orgânico não serve para ser bonitinho e agradar a gente. Mas quando a gente presta serviço para uma empresa, a gente tem que agradar a empresa, o lead e a ferramenta. O que isso significa? Que eu tenho que fazer o que o Instagram tá me pedindo, mandando, né? Porque ele não pede, ele manda. Eu tenho que deixar o cliente contente com a aparência e eu tenho que fazer o usuário se conectar para achar o meu post garanhão. O que é o meu post garanhão? É esse post que vai ter muitos compartilhamentos, mensagens, trazer novos seguidores, organicamente. Aí eu monto a minha estratégia. Esse botão impulsionar, ele serve, mas ele tem um momento específico de usar ele com uma única função. Não é só que foi uma promoção aí. Não, aí você tá rasgando dinheiro e ainda tá acabando com a estratégia do teu gestor. Cliente que faz isso comigo, eu prefiro que a gente encerre o serviço.
Porque se ele sabe apertar botão e pra ele tá bom, então faz aí do jeito que você acha que tem que ser. Porque não é assim. Agora, dentro do gerenciador de anúncios, você vai usar com uma outra funcionalidade. Porque lá você tem a função de gerar mensagens, alcançar pessoas, gerar cadastro. Claro. São muitas opções. E aí, lá dentro também você consegue observar como é que tá rodando o pixel, como é que tá rodando o API, que são códigos que ficam dentro do teu site. E aí, às vezes, a gente tá rodando um anúncio e a gente percebe que o tempo de retenção no teu site, ele tá muito curto. E tempo de retenção, ele tá diretamente conectado com o fechamento da venda. Então, se a gente percebe que a pessoa tá passando 30 segundos, 20 segundos dentro do teu site, a gente percebe que o teu site precisa melhorar um pouquinho até a gente aumentar o tempo de retenção dessa pessoa. Então, quando a gente começa a entender... Né? Quando a gente começa a entender que o tempo... Não só isso. Banner, às vezes a comunicação do anúncio não tá batendo com a comunicação do site. Aí o usuário clica no anúncio, bate no site. Não carrega rápido o site em segundos. Todo mundo tá no 3G. Pode ser que carregue rápido, pode ser que não carregue, pode ser que a gente precise melhorar o carregamento, pode ser que precise mudar de plataforma. Pode ser N coisas que a gente tem que ficar testando. E aí, quando a gente acha esse número, a retenção tá aumentando. Ah, legal, então a gente achou como que aumenta a retenção. Aí você vai ver gradativamente a galera querendo mais o teu conteúdo. Quando quer mais o teu conteúdo, gradativamente começa a te procurar mais. Entende? Então são várias pequenas coisinhas que fazem as coisas, que faz a venda fluir. Porque a experiência do usuário vai melhorando e você vai conseguindo observar isso em pequenos pontos da visualização da estratégia. Por isso que é importante ter uma estratégia. Sim. E ir caminhando com ela devagarinho no tráfego orgânico, tráfego pago e o tráfego de influência. Tem que achar o ponto aí, né? Aí, como eu falei, eu tô com essa agência, que eu tô fazendo essa experiência, né? E conversando com a Milena, como eu conheço a Milena e tal. Aí eu falei, né? A gente pode fazer isso daí pra gente ver, pra eu ter um plano B. E se eu não der certo pra eu... Mas assim, uma coisa que eu posso já pensar é talvez separar, entendeu? Ficar com ele só com o Google Ads, que me parece que tá melhorando um pouquinho. Que a gente fez uma reunião semana passada e mudou algumas coisas, e talvez fazer algo diferente para o Instagram e focar só no Instagram. Então, se você puder me passar uma proposta, assim, umas 3, assim, uma opção com tudo que você pode oferecer para crescer a empresa. Vamos supor que eu tivesse muito dinheiro para investir. Tipo, Google Ads, com o Instagram, fazer também o TikTok, eu já criei a conta lá, Pinterest também já tem uma conta. Então, o que precisaria para crescer a empresa, né, de investimento do seu serviço mais, e que você me passasse, assim, quanto você acha que eu deveria investir, né, nos impulsionamentos, nos valores, né? Além do seu serviço X, também colocar X de investimento. E uma opção só de Instagram separado, sabe? Só Instagram, deixa eu entender uma coisa só, talvez, né? Sim, deixa eu entender uma coisa muito importante aqui com você. Óbvio, eu entendo que você quer se preparar para que você consiga dar esse passo e se organizar financeiramente. É normal e até saudável você fazer isso. Mas eu quero entender com você. Junto com o Instagram, o que você está buscando além da aparência? E quanto você consegue investir de anúncio hoje? Eu não sei passar muito em relação ao valor. Eu posso investir tal coisa, entendeu? Eu gostaria de ter uma ideia qual que é o valor. Não precisa ser o mínimo. Tem R$30 por dia é o mínimo. Não precisa ser um mínimo, mas um valor ok, assim, para começar e gradativamente poder aumentar, né? Tá, algo o assim, gerente... Porque você deve ter uma ideia do tipo assim, bom, se for colocar R$10, vai jogar R$10 no lixo e não vai ter resultado. Então deve ter uns valores que nem adianta a gente gastar com isso, porque é muito pouco e não vai gerar resultado. Sim, é que funciona assim. Dentro do seu Instagram, eu começaria fazendo a busca pelo post garanhão, criando essa conexão com os seus
usuários, né? Então, a gente vai estudar a persona, a gente vai montar uma estratégia e ir atrás disso. Esse é o pacote de criação de conteúdo, que a gente vai buscar fazer tráfego orgânico. E com tráfego orgânico, a gente tem a meta de deixar o alcance orgânico bom e achar o post garanhão, que é aquele post que tem uma interação bacana com os usuários. Legal. Aí eu vou dar uma olhadinha como estão os links do seu Instagram. Tudo isso vai influenciar. Então, no meu Instagram eu tenho o meu site. Legal, bacana. Como é que a gente vai fazer esse monitoramento do seu site? Aí já entra uma parte um pouco mais complexa, já vem o tráfego pago. Mas óbvio que a gente sempre tem uma forma orgânica de olhar isso de um jeito simples. Vamos colocar ali um Linktree pra gente ver qual é a comunicação mais rápida ali com a galera, que é uma forma de investimento de baixo custo, mas que dá ali inicialmente uma leitura boa pra gente em dados, porque é isso que faz com que as coisas funcionem, a análise de dados. Então, e se a gente colocar o botão do WhatsApp versus o botão do site versus o botão de uma oferta super especial? O que será que as pessoas clicam mais? Porque aí eu começo a dar um call to action de todas as ações que a gente fizer para levar a galera pro link da bio. E aí, com essa pequena leitura, eu já consigo observar o que o pessoal está buscando mais. Oferta, conversa com alguém, entender se a empresa realmente existe, porque tem isso, eu tenho medo, né? Quando eu penso em fechar intercâmbio, eu fico tipo, será que eu vou chegar lá, vão me levar pra Capadócia e roubar meus órgãos? Tipo, quem que é essa galera? Eu tô com medo. E rola isso mesmo. Com certeza. Então a gente vai começar a entender isso. Dentro do seu Google, você tem comentários? Você tá usando o seu Google como uma ferramenta de uma rede social também? Porque ele é. E poucas pessoas sabem disso. Então, conforme você aumenta a sua quantidade de comentários positivos dentro do Google, mais bem ranqueada você fica. Porque ele também é uma big tech. A inteligência artificial olha isso. Essa empresa aqui, olha só. Tá todo mundo gostando dela. Eu vou jogar ela lá pra cima, ó. Não são só as palavras-chave. Você também, toda ferramenta tem a parte orgânica e a parte paga. E quando você tá com a sua parte orgânica alinhada, a parte paga, ela flui bem. Toda ferramenta. Isso é super importante você levar para qualquer empresa que você for trabalhar, seja comigo, semigo. Toda ferramenta tem a parte orgânica e a parte paga. E a parte paga. Exatamente. Aí, beleza. Aí, voltando aqui pro Instagram. Achamos o garanhão, estamos com tudo alinhado, estamos conseguindo fazer uma boa visualização disso. Vamos começar investindo ali pra gente trazer novos seguidores. Os gerentes de conta do Facebook, que são as pessoas que dão consultorias, assim como a gente está fazendo, só que são contratados do Facebook, eles dão consultoria para gestores de tráfego como eu. Legal. Sim. Então, quando a gente já investe uma certa quantia, já trabalha com isso há um certo tempo, eles conseguem se comunicar com a gente. E aí eles ligam pra gente, olha, você está investindo há tanto tempo, seria legal a gente ajudar você com isso, não. Eles recomendam que a gente faça aí no mínimo R$2.000 de investimento em ads. É todo mundo que pode? Não. Existem outras estratégias? Sim. Qual é a diferença? Leva mais tempo. Porque como é uma base de teste, a gente acaba levando mais tempo para descobrir o que funciona e o que não funciona. Mas quando a gente tem esse conhecimento do orgânico, a gente já começa testando pelo orgânico e vai investindo ali. Mas para investir de forma mais assertiva, né? Como você disse, porque os posts que estão reagindo mais, são os posts Exatamente. que provavelmente vai ser melhor investir neles. Exatamente. Então, os gestores de tráfego, eles têm o hábito de falar que a gente vai arrumar a casa, aí a gente vai ver como é que tá essa lead. Óbvio que a gente vai olhar tudo que você já postou. Às vezes a gente vai fazer uma releitura dos posts para melhorar a comunicação, porque às vezes não é fazer um post de agência. Olha, daria para colocar no outdoor esse post. Que coisa mais linda. Parece que foi um profissional que fez. Às vezes é para parecer que foi uma pessoa que fez ali do outro lado do Stories mesmo. Os vídeos que eu faço vídeo gravando onde eu vou, não é nada muito editado. Alguma coisa às vezes eu ponho no CapCut ali só para cortar, mas é muito rápido. Não tenho tempo de fazer. Então, às vezes eu faço coisinhas rápidas e eu vejo que não é aquele vídeo mais perfeito que às vezes tem mais visualização.
É mais o que você está falando ali, aonde que você está, e o lugar, ainda mais se é fora do Brasil, né, pessoal? Tem tendência de prestar até mais atenção quando você está numa viagem, por exemplo, quando eu viajo. Mas eu queria mudar, ter uma cara, mas eu acho que está tudo muito bagunçado ali, porque eu tive bastante gente fazendo os criativos, né? Primeiro tinha um cara que não fazia nada, só fazia criativo para mim e mandava, eu postava. Depois eu mudei, aí era outro. Aí depois foi uma terceira empresa já, né? Seguida. Então tá tudo muito estruturado, foi uma coisa mais... Sim, a gente pode fazer o básico, né? Que é uma linha editorial, que é o que eu até já... processo que eu ensinei pra Milena, que é o básico, assim. Você tem que ter uma linha editorial onde a gente define os objetivos. E aí a gente faz... a linha editorial, você entra com a tua linguagem, é uma planilha onde você coloca texto ali. Esse momento é o que você vai ter mais comunicação com a gente. Eu tenho clientes que já estão comigo há quase 1 ano, que a gente se fala uma vez, 2 por mês. Mas o começo é mais intenso, porque eu preciso entender mais da essência da sua empresa, porque é isso que faz a diferença. Sim. E aí a gente cria a linha editorial. Depois da linha editorial, a gente faz os criativos com base em concorrentes que você gosta ou empresas que você gosta, que não necessariamente precisa ser do mesmo nicho que você. É só pra gente ter uma noção dos criativos que você gosta. Uhum. Dali a gente faz os criativos, passa por um PPT, que é onde a gente vai colocar os textos. Tem a opção onde você pode montar os textos ou tem a opção onde a gente pode montar os textos. Uhum. Qual é a vantagem de montar os textos com a gente? A gente vai montar texto em formato de copyright. O que isso significa? São textos persuasivos de venda, que tem um começo específico, com um meio específico e um fim específico. Que significa o quê? Uma headline, que é um gancho, uma dor mais uma solução, e um CTA, que é pra gente sempre mandar a pessoa fazer uma coisa que a gente quer. Então, tudo é específico. Ah, beleza. Então, isso significa também que a gente vai começar a estudar esses concorrentes que você vai passar pra gente e montar pequenos roteiros para você gravar os vídeos. Então, você não vai pegar o celular e gravar um vídeo aleatório. Vai ser tudo intencional. Tudo é uma estratégia. E a gente escreve tudo isso pra você. Se eu falar pra você agora que a gente pode fazer 20 posts em formato carrossel. Por que carrossel? Porque quanto mais tempo a gente faz o usuário passar na tela, mais o Instagram gosta da gente. E aí eu volto àquela ideia de que a gente tem que, como empresa, fazer o Instagram gostar da gente, você gostar da gente e o lead gostar da gente. Fazendo tudo isso fluir, 20 posts carrossel, consigo mandar para você ali 4 edições de vídeos, onde a gente vai testar quais os vídeos funcionam, os textos e a programação das postagens, mais esse pequeno planejamento... a gente pode fechar em R$ 1.500, que eu acho que é um valor acessível para tudo isso. E o que a gente faz com esses posts no futuro? Todos os posts eles são planejados para que você consiga usar no futuro direto no gerenciador de anúncios. Então, todos os posts eles já são planejados para que no futuro você consiga montar sua estratégia, montar sua campanha, e lá no gerenciador de anúncios mesmo você faça o upload direto do Instagram. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Até dos stories. Dá pra fazer isso. E, assim, de cabeça é o que eu acho que dá pra te ajudar, assim, de cara, assim, sabe? Com o tráfego orgânico. Conforme a gente vai vendo resultados, a gente vai expandindo. E eu me sinto bem segura em relação a isso, porque eu trabalho com turismo já há uns 3 anos, a Milena também. Como que é esse valor pra você? Você acha que é palpável? É acessível? Você fala 1.500 valor pra investir ou dos seus serviços? Não, dos serviços, com toda essa estratégia. A linha editorial, mais o planejamento, mais as postagens aqui do lado de cá, mais os textos. A gente monta os textos para que você grave os vídeos, a gente edita os vídeos, coloca a legenda, tudo bonitinho, capa, tudo já pensando na hora de fazer os anúncios. Eu tenho uma dúvida sobre os vídeos. Os vídeos que você se refere são vídeos que eu poderia gravar ou aqueles videozinhos criativos, que você diz? São vídeos que você pode... Tudo vai variar, a gente vai fazendo os testes. Vocês também fazem videozinhos criativos? Fazemos. Tipo, desde que a gente veja que isso está dando resultado. Videozinhos, sim. Por exemplo, intercâmbio no Canadá. Aparece lá o Canadá no fundo, aparece os estudantes. Aquela coisinha de TikTok, sabe? Aquele videozinho de 5, 10. Vocês também montam isso? Sim.
Ah, tá. Não, só para Sim. saber, porque o meu outro que eu trabalhava, que ele fazia os criativos, ele fazia tudo, mas zero de vídeos, não tinha nada de videozinho. E videozinho que tá pegando bastante, né? Justamente por causa Sim. Sim, mas aí a gente vai atrás do que funciona mais, né? Sempre pensando no que funciona mais e sempre pensando em como que a gente pode usar esse criativo para otimizar a E sua você sugere venda. quantos por semana, quantos postagens você sugere? Tudo muda muito, né? Eu gosto de fazer postagens todos os dias para contas que estão começando. Por quê? Isso melhora o engajamento orgânico. Porém, eu acabei de levar um shadowban porque eu tava postando muito todo dia. O que é shadowban? É um bloqueio do próprio Instagram. Isso porque ele teve novas atualizações essa semana. Pode ser que na semana que vem tudo mude. Então, eu não vou negar, o máximo que você puder postar por semana, desde que seja um conteúdo bom, é interessante, porque é tanta coisa que as pessoas postam todos os dias, isso vai fazer você ficar martelando ali na cabeça do teu usuário. E aí a gente vai ficar... Você tem uma equipe que faz os seus criativos? É a Milena que faz? Não é a Milena, eu tenho um time que faz criativo, estratégia, atendimento, postagem. O próprio design no Photoshop, essas coisas? Não é no Photoshop. Aí é um outro valor. Porque aí é uma pessoa um pouco mais qualificada. Mas a gente vai fazendo tudo com carinho, tipo aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. No Canva, por exemplo... Hoje em dia tem muita ferramenta de artes prontas, né? Tem, mas não são artes prontas, não. A minha prima, a minha prima, ela é designer e tal, mas na verdade ela só criou, quando eu abri a empresa, ela criou o logo, tudo. Mas ela é artista. Ela é designer artista, ela é artista. Ela aí desenha. É um outro valor, exatamente. Tanto que ela é minha prima, ela não trabalha comigo porque ela é